Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de julho de 2022. Sempre me atrapalho na hora de dizer o mês, mas julho de 2022, que aliás passou voando, né? Pelo amor de Deus. Mas sem mais delongas, vamos logo para a primeira leitura concluída no mês passado, porque hoje a gente tem uma pilha de 6 livros para conversarmos aqui. Começando então com Minha Infância na Prússia, de Marion Dornhof. Marion, aliás, que foi conhecida, na verdade, ainda conhecida como a grande dama do jornalismo alemão. Ela foi uma das responsáveis pela fundação de um dos maiores jornais da Alemanha, que é o Die Zeit. Pessoal aí que estuda alemão já deve ter recebido a dica de algum professor para ver notícias nesse site, para treinar o idioma, não é? Pois bem, Marion teve um papel muito significativo na criação desse jornal, e a Marion tem uma história interessantíssima. Ela nasce no comecinho do século passado, em 1909, e vem a falecer em 2002, ou seja, teve uma vida bastante longa e uma vida que presenciou muitas mudanças, porque a Marion nasceu em uma família muito nobre da Prússia Oriental, ou seja, a Prússia ainda existia quando ela nasceu, e ela presenciou a mudança desse território ao longo de muitos anos. Então, presenciou a Primeira Guerra Mundial, vivenciou também a Segunda Guerra Mundial, na qual ela teve até um papel bastante relevante, digamos, na resistência antinazista, participando de um complô para tentar assassinar Hitler, que, bom, claramente não deu certo, e passa a presenciar todas as mudanças que vieram a partir daí até a sua morte em 2002. E aqui neste livro, como o título deixa claro, a gente tem um foco na infância dela, mas ela também fala um pouco da vida mais adulta, fala de quando ela teve que fugir do Exército Vermelho para não ser assassinada, numa das partes que, para mim, é das mais interessantes aqui do livro, mas a parte da infância também é interessantíssima, principalmente porque ela foca na questão dos costumes. E as mudanças nos costumes, para ela e para a família dela, foram muito significativas, porque puxa, Marion nasceu literalmente dentro de um castelo, cresceu lá, passou boa parte da infância dela naquele castelo, naquele ambiente super privilegiado, para depois vivenciar a perda da sua própria pátria. Então ela fala um pouco desse processo aqui, de como eram as coisas na infância dela. Livro bem interessante. Tem alguns probleminhas e eu comento mais sobre eles na resenha. Aliás, boa parte dos livros que eu vou apresentar aqui já tem resenha no canal. Os links estarão todos aqui na descrição do vídeo, então se você ficou interessado, só dá uma olhadinha aqui que já tem resenha para este livro. Dei 3,5 estrelas para este livro. Estou olhando aqui na minha cola, no meu caderninho de leituras, as estrelinhas que eu vivo esquecendo de dar, né? Mas tentarei não esquecer mais disso. E vamos para a segunda leitura concluída neste mês, que foram os 2 primeiros volumes de O Arquipélago, terceira e última parte de O Tempo e o Vento. Eu falo com essa cara porque, gente, isso aqui é tão maravilhoso que eu fico muito naquele misto de querer terminar para saber como é que essa história maravilhosa vai acabar, mas ao mesmo tempo eu não quero acabar porque é tão maravilhoso e tá me acompanhando desde março. Desde março, então tem um bom tempo já, eu tô muito apegada aos personagens, à escrita do Veríssimo, e está chegando ao fim. Ao fim mesmo, porque olha só, eu já avancei um pouquinho na leitura do terceiro e último volume deste livro, o que significa que em breve a gente deve conversar por aqui sobre a última parte dessa saga maravilhosa, lembrando que as 2 primeiras partes, O Continente e O Retrato, já tem vídeo aqui no canal, e eu confesso que eu fiquei surpresa com esses 2 primeiros volumes, porque eu achei que o Veríssimo fosse focar bem mais na figura do Floriano Cambará, que, aliás, virou meu personagem favorito da saga, desbancando até Ana Terra. Eu adoro o Floriano, mas ele ainda divide aqui bastante espaço com o pai dele, que é o Rodrigo, e que, para infelicidade de muitos, foi o protagonista, digamos, da parte passada. Eu ia falar do volume passado, mas, na verdade, da parte passada. Muita gente não acha o Rodrigo legal, né? E, realmente, personagem bem difícil de engolir, porque não é uma florzinha que se cheire, mas é um dos personagens mais bem construídos que eu já li, e por isso, e por outros muitos motivos, na verdade, sobre os quais eu comento lá na resenha de Retrato, vale muito a pena aguentar Rodrigo Cambará e terminar aquele livro. E aqui o nível continua altíssimo, sério. Érico Veríssimo, meu Deus do céu, o que dizer desse autor que mal conheço e já considero pacas. Certamente minha nova obsessão literária, assim que eu terminar de ler isso aqui, já vou pegar os livros de memória
memórias desse homem, porque eu preciso saber mais de Érico Veríssimo. Então, deixando aqui, mais uma vez, a fortíssima recomendação dessa saga maravilhosa, que eu nem terminei ainda, mas já recomendo muito, porque olha, o final disso aqui, o Veríssimo tem que dar uma derrapada num nível espetacular para que eu deixe de recomendar, porque, sério, das melhores coisas que eu já li. Simplesmente. Inclusive, para os 2 volumes que eu li até agora dessa parte, eu dei 5 estrelas. 5 estrelas e coraçãozinho. Em seguida, finalizei a leitura de um livro de um autor que é outro que tem um espaço muito grande no meu coração, mas este aqui já é amor de longa data. Falo de Thomas Mann e seu As Cabeças Trocadas. Já tem resenha aqui no canal, o link vai estar aqui. E resumindo bem o enredo, porque para quem quiser mais detalhes é só olhar a resenha, aqui a gente tem inicialmente a história de 2 grandes amigos, o Sridaman e o Nanda, e aí certo dia eles resolvem empreender uma viagem e no meio dessa viagem eles conhecem, na verdade eles veem uma moça muito bela chamada Sita. E aí acaba que um desses amigos fica tão encantado por aquela mulher que se apaixona perdidamente, a ponto de achar que vai morrer se não conseguir ficar com aquela mulher, mas aí o outro amigo, que no caso é o Nanda, dá uma ajuda pro parça dele, consegue fazer uma ponte ali entre os dois, e aí Sridaman e Sita acabam por se casar. Mas o casamento não é lá essas coisas todas não, e para saber um pouco mais sobre isso, assista a resenha e principalmente leia o livro. Aqui o Thomas Mann faz uma espécie de reconto de uma história indiana e, gente, Thomas Mann é maravilhoso, o narrador disso aqui é sensacional, a história daquele tipo que te pega, sabe? Você não consegue parar de ler de jeito nenhum. Eu li este livro aqui super rapidinho, se eu não me engano, foram 2 dias, eu comecei um dia, já terminei no dia seguinte, porque a leitura realmente flui muito rápido, e é um livro bem curtinho também. Com o pós-fácil, a gente tem 112 páginas, mas o enredo mesmo acaba na página 93, e a diagramação é bem boa, olha só. Vocês estão vendo? A fonte é no tamanho bom. Então é uma leitura que realmente flui bem rapidinho. E muita gente me perguntou lá no Instagram se este aqui seria uma boa para começar a ler Thomas Mann. E eu acho que sim, é um Thomas Mann mais tranquilo, mais rapidinho, só que é um Thomas Mann diferentão, digamos, porque geralmente as histórias dele são ambientadas na Europa, tem uma classe específica ali sendo abordada, e não é o caso aqui. Mas apesar de diferentão, ainda é o Thomas Mann, tem aquela essência dele, a escrita desse homem que, meu Deus do céu, é um negócio de tirar o fôlego. Então, recomendo sim, mas eu ainda prefiro as recomendações que eu deixei no meu post lá no Instagram, no qual eu dou algumas dicas de livros para quem quer começar a ler Thomas Mann. Deixarei o link do post aqui na descrição do vídeo para vocês e 4 estrelas para esta coisa maravilhosa aqui. Em seguida, terminei uma leitura cuja resenha não está aqui no YouTube, e sim no Clubinho. Se você não sabe o que é Clubinho, adivinha, o link está aqui no box de informações, para que você tenha informações sobre o que é o Clubinho. Mas então, a resenha está lá, fica a dica aí pro pessoal que assina, que é a resenha de Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Este aqui é o 2º livro que eu leio do autor, e eu confesso que eu gostei mais do A Expulsão do Outro, que foi o outro livro que eu li dele, mas este aqui me rendeu mais reflexões. Então, assim, analisando o livro em si, o que o autor escreveu, eu acho que o A Expulsão do Outro ficou melhor organizado. Mas em questão de experiência, de reflexões que eu consegui fazer a partir da leitura, aí eu gostei mais de Sociedade do Cansaço. Aqui o Byung-Chul Han fala basicamente que a gente, sociedade do século XXI, sofre de uma enfermidade que é de cunho neuronal. Então, para começar a apresentar a problemática, ele faz uma distinção entre a sociedade moderna, que seria a sociedade disciplinar, que é descrita por Foucault, e aí depois a gente passa para a sociedade pós-moderna, que seria a sociedade do desempenho, que é a sociedade na qual nós vivemos hoje. E aí ele faz um contraste entre essas duas sociedades, e o ponto principal do contraste é, enquanto a sociedade disciplinar era orientada pela negatividade, ou seja, por proibições, por uma coerção externa, a gente tem agora a sociedade do desempenho, que é orientada pela positividade, ou seja, você pode fazer tudo só depende de você. Se você se esforçar muito, se você trabalhar duro, você vai conseguir. E aí a coerção, que na sociedade disciplinar era exercida majoritariamente por um agente externo, então um chefe, por exemplo, alguma instituição, passa a ser exercida internamente.
por nós mesmos, que estamos a todo momento nos pressionando, querendo trabalhar mais, etc., colocando algumas metas irreais, porque, afinal de contas, nessa sociedade, supostamente só depende da gente. Essa é a ideia que nos é passada. E aí ele vai discutir as problemáticas que surgem a partir disso, principalmente as enfermidades da mente que acometem a nossa sociedade atualmente. Então, sociedade é louca, então síndrome do burnout, a gente tem depressão também, TDAH, sério, é um livro interessantíssimo e, como eu falo lá na resenha, eu enxerguei alguns problemas aqui, principalmente na estrutura do livro. Primeiro, eu não gosto da escrita do Byung-Chul Han, fato. Eu acho que o raciocínio dele é muito quebrado. Sabe aquelas frases bem quebradinhas? Então, por exemplo, muitas vezes o texto dele é algo como: a Terra é um planeta que faz parte do Sistema Solar. A Terra é o terceiro planeta mais perto do Sol. A Terra é habitada por seres vivos. Ok, talvez eu tenha dado uma leve exagerada, mas só talvez mesmo, porque tem algumas partes dos textos dele que é bem assim mesmo, sabe? Desse nível de períodos muito curtos, os raciocínios não são muito fluidos, sabe? Às vezes ele começa uma coisa bem aqui, aí vai conectar lá na frente, mas essa conexão não fica muito aparente. E às vezes isso chega até a ser meio frustrante, porque em diversos momentos ele coloca lá um raciocínio super legal, coloca uma frase assim, que dá origem a uma ideia legal, e aí você pensa, putz, ele vai desenvolver esse raciocínio aqui, vai ser show. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes a frase fica ali solta e você fica querendo que o raciocínio se desenvolva e isso não vai acontecer. Mas ainda assim é um livro cuja leitura eu recomendo muitíssimo, porque, se você gosta de pensar sobre as problemáticas da sociedade atual, por exemplo, essa questão de a gente não saber mais ficar sem estímulos externos, então, por exemplo, a gente consegue sentar aqui nesse sofá e ficar olhando para a parede aqui, contemplando a paisagem, que no meu caso consiste em prédios e um pouco do céu ali em cima. Então, ok, não é uma paisagem muito legal a ser contemplada mesmo. Mas o ponto é, a gente parece ter perdido essa capacidade de contemplação, capacidade de conseguir aproveitar o ócio, sabe? Tem que ter todo tempo estímulo, tem que ter música, tem que ter vídeo. Aí as coisas têm que ser muito rápidas, cada vez mais rápidas e dinâmicas. Eu falando nisso aqui, só me vem o TikTok na cabeça, porque, sério, nosso TikTok pra mim é um troço tão perigoso, alarmante, no sentido de que concentra muito do que, pra mim, é boa parte do problema dessa sociedade. E eu sou zero otimista em relação a isso, tá? Pra mim, só tende a piorar. E lendo Byung-Chul Han também é um pouco difícil a gente ter um prognóstico positivo a partir da situação que a gente está enfrentando agora. Então, para quem quer pensar também esses problemas da contemporaneidade, para quem se interessa sobre isso, recomendo muito fortemente a leitura. Aliás, fiquei muito feliz com o feedback de vocês em relação à resenha, porque, nossa, foram mais de 40 minutos falando sobre este livro e acho que foi uma conversa bem proveitosa, é o tipo de coisa que eu falaria com amigos. Então, fiquei muito feliz que eu consegui publicar algo do tipo e, para quem é assinante, está lá disponível, ok? E aí, agora vamos para as duas últimas leituras do mês, que foram finalizadas na semana passada mesmo, e aos 45 do segundo tempo, a última principalmente. Mas vamos lá, mentira, vamos lá não, porque eu esqueci de dar as estrelas. Eu dei 3,5 estrelas pro Byung-Chul Han, mas assim, eu tenho uma fortíssima consciência de que foi muito mais pelas reflexões que a leitura possibilita do que pelo livro em si, sabe? Porque se fosse pelo livro em si, eu daria, 3 estrelas no máximo. Eu realmente não gostei da organização deste livro aqui. Agora sim, vamos para a penúltima leitura concluída no mês passado, que é um baita de um lançamento da Editora 84 pela amada Coleção Leste, O Dia de um Oprichnik, de Vladimir Sorokin. Então já tem resenha do livro aqui, fui ligeira, aliás, né, li rapidinho, porque é uma leitura muito fluida mesmo, e aí já preparei a resenha para vocês. E uma leitura que eu adorei, diga-se de passagem, dei 4 estrelas para este livro aqui, e fazendo uma sinopse rapidinho. Então aqui a gente acompanha, como o título diz, o dia na vida de um oprichnik. E o que é o oprichnik? O oprichnik é um membro de uma espécie de guarda de elite do soberano. Aqui a gente tem uma Rússia que tem características futuristas, medievais e soviéticas, sim,
tudo no mesmo balaio, e sob um governo que é bastante despótico, um governo autoritário. Então a gente tem esse soberano que é inspirado em Ivan IV, que é mais conhecido como Ivan o Terrível, e esse epíteto definitivamente não foi dado à toa, eu falo mais sobre isso lá na resenha. E aí esse soberano tem essa guarda de elite que serve basicamente para fazer com que a sua vontade se cumpra. Então, se tem alguém que está o incomodando por algum motivo, algum grupo da sociedade, os oprichniks vão lá e acabam com esse grupo, por exemplo. E aí eles assassinam pessoas, fazem tortura, abusam, é um negócio horroroso. E aqui nesse livro a gente consegue basicamente ver o tanto de barbaridades que essa galera consegue cometer num período de 24 horas através do olhar de um oprichnik, que aqui é o nosso narrador protagonista, Andrei Komiaga. E apesar de ser ficção, este livro aqui é fortemente amparado na realidade, até porque os oprichniks realmente existiram, e aí também no governo de Ivan IV, ou Ivan o Terrível. Livro muito, muito, muito legal. E, aliás, eu recomendo fortemente que vocês assistam a resenha antes de ler o livro, porque eu falo bem pouquinho do enredo, bem pouquinho mesmo, mas eu dou algumas informações que são muito úteis para quem quer aproveitar essa leitura aqui melhor já de primeira. Tem umas informações muito legais no pós-fácil que eu gostaria de ter sabido antes de ler o livro e eu compartilho isso lá com vocês. Então, fica a dica aí para quem quer ler, baita livro, aliás. E finalizando o vídeo com a última leitura que eu concluí no mês, e assim, aos 45 do segundo tempo, que eu terminei no último dia do mês e antes de dormir, então foi bem no laço mesmo. E eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre essa leitura, que é O País das Neves, de Yasunari Kawabata. Então, ai, é até difícil falar sobre esse livro aqui, eu queria ter tido mais tempo para elaborar os meus pensamentos, mas eu não consegui, porque eu penso sobre esse livro e ainda não consegui chegar numa conclusão. Talvez na resenha, que sai no domingo, aliás, a gente consiga conversar, talvez não, né, vai ter que conseguir conversar melhor sobre esse livro aqui. E aí acho que eu consigo elaborar melhor meus pensamentos até lá. Mas o negócio é que não é um livro do qual eu desgostei, não mesmo, mas é um livro que eu tô tentando entender ainda. Fazendo uma sinopse rapidinha aqui a gente tem um escritor, e é um escritor que vive muito bem, ele tem herança dos pais, vive no conforto, etc., chamado Shimamura, e ele vai fazer algumas visitas em certas épocas do ano a uma estação termal. E aí, nessa estação termal, ele conhece uma geisha chamada Komako, e ele desenvolve um relacionamento com ela. Então, toda vez que ele vai pra lá, eles se encontram, ficam muito tempo juntos, e no meio desse balaio a gente também tem uma... Como é que eu descrevo a Yoko? Uma jovem chamada Yoko, que também conhece essa Komako, em uma certa viagem de trem que o Shimamura tá fazendo, que é, aliás, para essa estação termal. Ele encontra a Yoko, a vê pela primeira vez, fica observando, é uma jovem que chama bastante a atenção dele, e é basicamente isso. A gente tem a relação entre esses três personagens, principalmente aí entre a Komako e o Shimamura, sendo desenvolvidas e retratadas pra gente. E este é basicamente o enredo do livro. Gente do céu, preocupadíssima com a resenha. Vai ter tipo 5 minutos. Mentira, que eu não consigo, né? Vocês sabem que eu falo pra caramba. Mas, então, foi uma leitura que fluiu muito rápido pra mim, tanto que eu pegava o livro e, nossa, eu ia assim, nem sentia as páginas passarem. Eu gostei muito da escrita do Kawabata, Kawabata, não sei porquê, achei que tava falando o nome dele errado, mas eu ficava esperando algumas coisas acontecerem e elas não aconteciam, tanto que o livro acabou e eu fiquei, ué, como assim? Se alguém quiser conversar comigo sobre esse livro, aliás, fique à vontade aqui nos comentários, ou qualquer coisa que vocês quiserem esperar também a resenha do domingo, que aí eu já consegui elaborar melhor os meus pensamentos. Mas eu não sei nem quantas estrelas eu dou pra esse livro, sinceramente. Eu pensei em dar 3, mas sinceramente eu não me sinto pronta pra bater o martelo em relação a este livro. Mas eu vou reler alguns trechos aqui, pesquisar também mais sobre o autor, etc. E aí provavelmente quando eu finalizar a resenha eu já tenho aí um martelo batido, digamos, em relação a esse livro, e a gente conversa mais sobre ele neste domingo, então. E foi tudo isso que eu li no mês de julho de 2022. Me avisem aí o que vocês leram, se vocês já leram alguns desses aqui que eu mostrei, o que vocês acharam desses livros, o que vocês ficaram com vontade de ler, enfim, o que vocês quiserem falar, fiquem à vontade aqui nos comentários. Sempre leio e respondo tudo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever
inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.